Olá, como vai? Tudo bem? Hoje é o nosso primeiro programa Passaporte de 2014. E antes da gente viajar, eu quero desejar a você um ano maravilhoso, pleno em saúde, em alegria, em prosperidade, em paz, em amor e, claro, em muitas viagens. Hoje eu levo você para Barcelona. Nós vamos ao lado de um autêntico barceloneta ver o que aconteceu em Barcelona em função das Olimpíadas. A cidade sofreu uma grande transformação. Vamos viajar. Boa viagem. Em viagem tem uma coisa que eu adoro fazer, e acho que você também, que é a gente conhecer o destino ao lado de um morador, com uma visão de quem mora no lugar. O Henrique, não é assim que se fala, não é Henrique, é Henrique, né? Henrique, né? Ele vai passear com a gente agora à tarde e vai contar um pouco pra gente da história de Barcelona. E o que pra gente interessa muito é a transformação por que passou Barcelona com a Olimpíada de 1992. Foi uma grande transformação, não foi? Grandíssima transformação. Agora nos encontramos exatamente na parte que mais se mudou nos últimos 20 anos. Estamos de costas para o mar que recuperamos graças às Olimpíadas, porque antes Barcelona vivia totalmente de costas para o mar. E hoje temos esse sistema mediterrâneo fabuloso. Estamos ao lado do posto olímpico, onde aconteceram as provas de regatas, velas e depois diferentes esportes olímpicos. E o mais importante, no que tange a infraestrutura, temos aqui todo um bairro que é o bairro mais novo de Barcelona. Ele se chama 22 Arroba, é um bairro com todas as últimas tecnologias, com edifícios emblemáticos e onde os melhores arquitetos do mundo trabalharam. Esta é uma zona totalmente recuperada a partir de um bairro que era basicamente industrial. Muitas indústrias, muitas fábricas, muitos armazéns, portanto um bairro muito degradado, muito pouco atrativo, que se demoliu totalmente para a construção da Vila Olímpica e para a construção da residência dos desportistas e que depois viraram edifícios de um novo bairro e agora hoje temos aqui empresas de novas tecnologias, se abriu uma universidade. E ao redor de tudo isso foi construída uma estrutura importantíssima que é a Ronda Litoral. Uma artéria de escoamento do trânsito que circula toda Barcelona, coisa que não teríamos antes de 92, e que une toda a costa de norte a sul. Você está dizendo é que antes da Olimpíada, então, Barcelona estava de costas para o mar. Sim. E após a Olimpíada, essa cidade se transformou, modificando radicalmente a qualidade de vida para os moradores. Totalmente. Totalmente. Como estrutura, ao nível de recuperar toda a parte marítima de Barcelona, para o uso dos habitantes de Barcelona, logicamente, Barcelona
se transformou, se transformando numa cidade muito mais agradável, muito mais espaçosa, mais oferta em todos os sentidos, mas com uma contrapartida. Os preços subiram muitíssimo. Houve uma valorização extrema da cidade por conta dessas melhorias. Exato. E, logicamente, estamos pagando o custo dessas grandes transformações e, por conta disso, podemos dizer que Barcelona é uma das cidades mais caras da Europa e a mais cara em toda a Espanha. Para onde foram relocados? Para onde foram as pessoas que moravam aqui antes dessa transformação? Para onde foi essa zona industrial? Aqui vivia pouca gente e as pessoas que viviam aqui ainda vivem no que chamamos do bairro de Poblenou. Ainda são conservadas as casas do século passado e as pessoas ainda vivem aqui. O que passa é que toda a parte industrial, todas as plantas industriais se deslocaram para a área do cinturão de Barcelona. Habilitaram novos terrenos e aqui haviam armazéns muito antigos do século XIX quase. E aqui existe um problema muito grave. O solo é muito poroso, com muitas infiltrações do mar e uma capacidade de carga muito instável. E, portanto, haviam problemas de construção muito importantes. Então, esses armazéns que tinham maquinários muito pesados decidiram se mudar para o cinturão de Barcelona, com melhores comunicações, com fábricas muito mais modernas, mais atualizados, com espaços muito maiores e não com as ruas tão estreitas como eram aqui. Um pouco antes da Olimpíada, a população acreditava que essa transformação seria possível, Henrique? Veja bem, sim, acreditávamos que seria possível. O que passava é que confiávamos pouco, no sentido de que eram estruturas tão grandes, foi feito um investimento tão grande em transporte suburbano, em vias de comunicação rápida, na ampliação do aeroporto, na ampliação do porto marítimo. Foram coisas... a chegada do trem de alta velocidade, por exemplo, deixou essas transformações tão extraordinárias e tão enormes que pensávamos que nunca haveria dinheiro suficiente para poder fazer tudo. Quando vocês passaram a acreditar, quanto tempo antes vocês acreditaram nessa transformação, nessa mudança? A partir do momento que Barcelona foi nomeada sede das Olimpíadas de 1992. A partir daí as coisas se aceleraram. A partir daí se acelerou muito. Houve um investimento de capitais enorme. Tudo se ativou. Que Barcelona, apesar do incômodo, porque tivemos em obras por 10 anos, em alguns lugares ainda estamos, mas nos deixaram uma cidade que eu creio que é um orgulho para todos nós que vivemos aqui e para poder mostrar a todo mundo que vem de fora. Significa hoje para Barcelona a atividade do turismo? Importantíssima, importantíssima. Barcelona é uma cidade que já, em toda a sua história, foi uma cidade muito acolhedora. Foi um porto de mar desde a época romana. Sempre foi uma cidade muito comercial, muito conectada com a Europa. A importância do mar para Barcelona vem desde o tempo dos fenícios. Teve gente de muitas culturas. Conservamos um bairro medieval quase intacto. Sempre tivemos uma sinagoga, mesmo nos tempos em que as sinagogas estavam proibidas na Espanha e os judeus eram todos perseguidos na Idade Média. Sempre foi uma cidade muito acolhedora e muito cosmopolita, muito permissiva. E é uma cidade com uma oferta cultural artística de primeira ordem em toda a Europa. De primeira ordem a nível de toda a Europa. E isso é uma coisa que nos orgulha, porque os catalãos e os barceloneses podem oferecer isso.
É incrível pensar que em toda essa extensão haviam fábricas, prédios, tapando totalmente esse cenário. Com a Olimpíada de 92 e também com a Exposição Universal, essa paisagem se transformou, voltando, acima de tudo, para o bem da comunidade. Hoje, Barcelona, as pessoas que moram aqui têm uma outra qualidade de vida e o visitante, claro, acaba se privilegiando dessa condição que Barcelona hoje tem para os seus moradores e para receber o visitante. Olha que vista magnífica daqui de cima. Isso aqui, na verdade, é um grande mirante. Daqui a gente pode ver o Porto Antigo, lá os edifícios mais modernos também, ali um prédio da Alfândega, que é um prédio também histórico, né? Ele é muito antigo. E daqui a gente percebe a ampliação do porto. Aqui é uma área onde os navios de um calado maior podem atracar. A gente está vendo ali grandes transatlânticos, né? E aqui na minha frente um teleférico magnífico. Atrás dessa torre que você está vendo, o teleférico ele ainda tem uma continuidade. Você cruza, na verdade, uma grande parte de Barcelona, um visual, um passeio maravilhoso. Eu estava conversando com o Henrique e eu vou chamá-lo. Henrique, por favor, sobre uma grande discussão que existe aqui hoje a respeito do que a Olimpíada trouxe, na verdade, de benefício para a comunidade, para os moradores de Barcelona, né? Existe uma discussão muito grande, assim, se essa Olimpíada trouxe para a comunidade benefícios. Alguns arquitetos dizem que essa movimentação da cidade, tirando os moradores daqui, levando para a periferia, que na verdade não trouxe, vocês não ficaram muito felizes com algumas mudanças, com algumas transformações. O que aconteceu de fato, Henrique? Não, de hecho, bom, todo câmbio é bom, mas temos que pensar que toda a transformação tem seus incômodos. E também não estamos falando em estruturas que se fazem em um mês ou em uma semana. Tivemos 10 anos com obras importantíssimas que incomodavam muitíssimo a vida em Barcelona. Cortes de transporte público, interrupção de vias, de estradas grandes por obras, edifícios que estavam em construção. E isso dá um incômodo muito grande às pessoas que têm que se movimentar normalmente por Barcelona. Esse é um preço que sabemos que temos que pagar, porque toda transformação tem o seu tempo para que aconteça. O grande problema foi o aumento de custo da vida de Barcelona. Os preços dispararam, o terreno em Barcelona disparou, é uma cidade muito atrativa. Muito boa para o turista, mas não tão boa para o seu morador. Houve durante um tempo, estamos falando aí da mudança de milênio, entre 1995 a 2005, em que houve uma ideia de que toda a gente jovem ia embora de Barcelona, porque não conseguia comprar um apartamento em Barcelona. Para o jovem era caro morar no centro de Barcelona, então ele foi para a periferia, transformando Barcelona num lugar de pessoas mais velhas, é isso? Sim, claro, porque envelheceu, a cidade envelheceu, porque a gente jovem que ficava independente ou que se casava, não conseguia ficar em Barcelona e tinha que buscar algum lugar próximo que estava comunicado. Não ia tão mal assim, porque tínhamos boas estradas e boas comunicações. Era quase a mesma coisa, porque estar em Barcelona, estar em algum lugar próximo de Barcelona, mas isso envelheceu muito a população.
E houve também um pouco de ressentimento do barcelonês em dizer que se havia construído uma cidade para o visitante, muito atrativa ao forasteiro, mas muito pouco hospitaleira às pessoas que viviam aqui. Hoje a coisa mudou bastante. Logicamente, nós aproveitamos muito, estamos desfrutando muito dessas transformações, mas teve um tempo que foi realmente duro, porque a vida era incômoda. Era incômoda porque haviam muitas obras e poucos serviços, e tudo muito caro. Tínhamos que pagar muito por poucos serviços, vamos dizer assim, de alguma forma. Mas isso permanece ainda, Henrique? Assim, essa comunidade que antes morava em Barcelona, que foi para a periferia, continua na periferia? Hoje isso vocês já estão voltando? Não, continua na periferia. O que acontece é que agora mudou um pouco o conceito. A Espanha, por tradição, sempre foi uma sociedade de compradores. Todo mundo acreditava na necessidade de se comprar uma propriedade. Hoje, com a crise econômica, isso mudou completamente na mentalidade. Atualmente, os preços das moradias estão disparadíssimos. Com a crise, os bancos não fazem investimentos, então as pessoas não podem fazer os financiamentos e, portanto, essa mentalidade compradora mudou para se viver de aluguel. E agora, sim, há muita gente morando em Barcelona jovem, mas alugando. Alugando, ao invés de comprar o seu imóvel. Exatamente. Porque comprar agora é impossível. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, a venda de imóveis caiu 30%. Vocês passam hoje uma grande aflição financeira, vocês vivem hoje uma crise. Qual é o sentimento de vocês hoje na Espanha, Henrique? Olha, de muita incerteza e muito mal-estar. Outro dia eu li no jornal que se estão fazendo em Barcelona 21 despejos por dia. Ou seja, gente que são retiradas de seus apartamentos porque não podem fazer frente a seus empréstimos. E numa cidade com 3 milhões de habitantes, que se fala em 21 despejos por dia, é algo dramático. Existem unidades familiares em que não há nenhuma entrada de dinheiro regular. A coisa está bastante mal. Mesmo para as pessoas que têm um salário mais assegurado, como os funcionários, já viram seus salários o ano passado cortados em 5%. E já se está falando que vai haver mais baixas de salários dos funcionários públicos. O Brasil hoje comemora uma certa estabilidade econômica, com uma boa perspectiva de futuro. Qual é a visão hoje que vocês têm do Brasil? Como hoje você, que é espanhol, é europeu, vê o Brasil? A visão do Brasil é desses países com uma riqueza enorme, com umas possibilidades, porque tem recursos impressionantes, e que são países que, se jogarem bem suas cartas, podem se colocar na frente das maiores economias mundiais. São países com desenvolvimentos espetaculares. O europeu sempre teve uma tradição de gostar e de viajar. Como é que está hoje essa possibilidade, a capacidade do europeu, do espanhol de
viajar. Você está com planos a curto prazo de fazer uma viagem? É curioso, porque com a crise, essa é uma das coisas que as pessoas não renunciam. Obviamente, as grandes viagens baixaram muito, mas há muita atração pela América do Sul, e o Brasil, aqui na Espanha, chama muita atenção. Existem os destinos que todo mundo gostaria de conhecer uma vez na vida, por todos os tópicos, né? O Amazonas, o Carnaval, o Rio, as praias, a floresta, Copacabana. Tem toda uma série de lugares que gostaríamos de conhecer, pelo menos uma vez na vida, e eu creio que é um destino muito atraente, sobretudo para nós espanhóis, que somos mais de sol, mais abertos, mais festeiros. E a Bahia, você já ouviu falar da Bahia como destino para a atividade do turismo, Henrique? Sim, lógico. Eu acho que junto com o Rio de Janeiro são as duas cidades que mais se ouve falar, que as pessoas mais comentam do Brasil, precisamente. Eu quero agradecer demais a sua companhia. Foi a sua visão como morador para a gente foi extremamente importante. E você reportar o que foi Barcelona antes da Olimpíada e também da Exposição Universal e o que se transformou, no que se transformou Barcelona, para a gente é muito estratégico, porque a gente vive a expectativa de uma Copa do Mundo, de também sediar a Olimpíada de 2016, e a gente tem Barcelona como exemplo. Foi muito bom te ouvir. Muito obrigado. São acontecimentos únicos na história de uma cidade que vale a pena aproveitar. E que vale a pena que passem, Enriquece muitíssimo a cidade, mas temos que compreender que tudo tem um preço. E também temos que saber que temos que nos sacrificar um pouco para melhorar nosso entorno. Verdade. Muito obrigada. Gracias. Henrique.